Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, encurtando uma história. Tentamos gravar esse programa de ontem, eu daqui de Belo Horizonte. E eu do aeroporto de Miami. Do aeroporto de Miami, com uma internet tosca, mulher fazendo anúncio atrás, o caos completo, quer dizer... E o resultado não tava bom, não. Não tava bonito, não. Não tava, não. Então o que fizemos? Em nome dos nossos ouvintes... Pegamos, esperamos o Marcelo Lanza chegar, chegou em Belo Horizonte. Voltei só pra gravar. Veio virado pra minha casa e eu, no dia mais ocupado de 2019, parei também pra gravar. Vou falar um negócio. O programa tava ficando tão ruim, mas tão ruim, que eu vou pegar esse arquivo inteiro, esse MP4, e vou subir pro grupo do Telegram pros nossos ouvintes poderem ver. Tem chance dele dar a volta? Eu acho que talvez ele fique igual um CD do Sérgio Malandro, tão ruim que é bom. É aquele disco da galinha do Gugu Liberato. Nossa, aquele é ruim, hein? Isso aí, tá tão ruim que é bom. A gente começa lembrando que esse programa é Yuri the Nerd Guy, Yuri Zivielewski, como eu disse na entrevista e ele me elogiou. Então, para todos os ouvintes que estão aí me humilhando porque eu não conseguia falar o nome dele, passei a WSOP inteira chamando ele de Yuri Martins, agora hoje teremos... Não só o senhor, isso, como toda a transmissão gringa também. Mundial chamou ele de Yuri Martins. Exatamente. Então, Yuri Martins Zivielewski. Vai ficar falando muito, vai fazer bobagem. Vai tomar falinha. Então, é o entrevistado de hoje. A gente lembra que para ouvir o programa Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players. Atenção, atenção, nosso patrocinador Fichas.net tem telefone novo. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Mande o PokerCast no seu grupo de WhatsApp. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, hashtag SuperPokerCast nas redes sociais, Instagram e Twitter, @GuiCalil, @Lanzamaia e o Telegram ou WhatsApp. Telegram, WhatsApp para mensagens individuais. Para mandar o áudio. E para participar do nosso grupo maravilhoso, do qual faz parte agora Guilherme Trevisan, campeão do BSOP da Bahia, 31 97518 9609. O grupo tá cada dia mais legal. Marcelo Lanza Maia, Super High Roller Poker Open acontecendo em Miami. Você acabou de chegar de lá, imagino que você deve ter ido lá trabalhar pro PokerCast todos os dias. Claro que fui lá, joguei inclusive, deu 50k ruim. ou 25k? Não, joguei o 25, 50 tava puxado. Ah, entendi. Claro. Deu ruim e tal. Voltando à realidade, não passei nem na porta do cassino, não sei nem aonde que ele fica. Mentira, eu vi um Hard Rock lá no fundo, assim. Lá na aldeia indígena, inclusive. Eu vi ele lá rapidinho, até tive vontade de ir lá conhecer, mas confesso que foi muito corrido. Eu fiquei lá só 3 dias, não deu tempo. Justíssimo, professor. Começamos então pelo próprio Super High Roller Poker Open. 3 eventos que a gente vai cobrir aqui. O primeiro é o seguinte: depois de um ano parado, 50k, o maior dos torneios, ele, ninguém menos que Jason Mercier, aposentou durante um ano para ser pai. Inclusive, esqueceu de fazer a barba nesse tempo. Não só ele, né? Aparentemente, pelo que estou ouvindo aqui na minha frente. Não. A minha barba perto da dele é piada de salão. É verdade. O cara tá com uma barba de mormon, aquela barba de na barriga. Assim, tá verdade, muito grande. Tá bonito. Não, aliás, não tá bonito. Não tá bonito. Mas ele ficou um ano sem jogar pôquer, voltou, bateu o field ali de pouco menos que 50 pessoas, arrumou $715 mil. Aí, no 25k, quem puxa o torneio é ninguém menos do que ele, Sean Deeb. Meu cavalo, foi seu cavalo durante a WSOP, agora é o meu. E no outro torneio, a gente está falando só dos bains maiores, teve um monte de torneio nessa série. Quem puxa é Stephen Song, $285 mil, 117 entradas. Lanza, variância, né, velho? Nomes novos que a gente nunca ouviu falar, né? Esse tipo de torneio costuma dar muita variância mesmo. Exatamente. Literalmente só dá os mesmos, é impressionante. Impressionante. E vamos direto para o Poker Millions, Party Poker Millions. Party Poker Millions Europa, senhor, main event. Exatamente, Lanzinha. Esse evento aconteceu em Rozvadov, como diz o nome, é um evento do Party Poker. E no evento principal tivemos heads up local, República Tcheca contra República Tcheca, Luiz Zaskodny contra Joseph Snedenberg, ambos amigos, 906 mil euros, o campeão 718 mil euros, o vice-campeão. Deixar título em casa é uma coisa que o Brasil sabe fazer muito bem quando os torneios são aqui, hein, professor? Exatamente, senhor. E também tivemos um high roller também no Party Poker Millions. Exatamente, Lanzinha, citando aí o campeão, Michael Zeng, do Reino Unido, $350 mil. Ele ganhou o heads up do holandês Tom Vogelsen. Aqui, vamos de caras, então?
Vamos de caras. Chega de torneio. Chega de torneio. Então vamos de caras. Vamos de caras. Notícia caras da semana. Ele mais uma vez cutucou, mexeu, fez bobagem, não fez? Daniel Negreanu e seus twitters. Cara, vamos começar com um esclarecimento importante. Pra gente não ser acusado de estar enganando o nosso ouvinte e tá pegando a sessão de tweets e trazendo pra sessão de notícias, vamos contar a verdade a respeito da pauta de hoje. Ok. Não tem notícia. Não tem. Então, o que aconteceu de A notícia importante... mais importante é que eu cheguei pra gravar virado. A notícia mais importante... Essa é a segunda. Na verdade, a notícia mais importante... Tem uma... A Gabriela Belizari me lembra aqui... Peraí, Gabizinha, por favor. Existe uma notícia que é muito importante. O Lanzinho virou blogueiro. Tá fazendo até enquete no Instagram. Fiz uma enquete, uma enquete. Se o pessoal quer saber da viagem de Miami ou não. E ganhou o que quer saber, só que eu nem publiquei. Ainda. Informamos que essa voz feminina aqui é de minha afilhada Gabriela Belizari, primeira campeã brasileira. E para quem tá acompanhando Semaninha morna. Semaninha morna, exatamente. Blogueiro Lanza informa que semana morna. Então é o seguinte, não vamos enganar ninguém, é isso aí. O tweet do Daniel Negreanu foi a maior confusão gerada. Aconteceu o seguinte, o Daniel Negreanu fez uma pesquisa no Twitter dele de qual comentarista / personalidade do pôquer que faz transmissões televisivas que você mais gosta. E ele foi fazendo em chaves, tipo oitavas de final da Copa do Brasil, aquela paradinha. Ele tava com tempo, né? Tava com tempo, obviamente, e tal, ainda não... Ele não foi jogar o torneio do Rádio Rock Café, né? Não foi jogar o Rádio Rock, não foi jogar o Milhão, que ele se lamentou profundamente. Não, mas ele tá na lua de mel. Então, talvez por isso mesmo, que tá com mais tempo do que nunca, né? Tá com ócio. Exatamente. E aí ele fez um bracket ali com 16 personalidades. Leio as personalidades ou não, professor? Rapidamente. Brent Hanks, Remco Rinkemann, Joe Ingram, Adam Schwartz, Terence Chen. Sarah Herring, Jeff Platt, Lance Bradley, Donnie Peters. Matt Burke, Joe Stapleton, James Hartigan, Robbie Straczynski, Chad Holloway, Jamie Ketterster e Barstool Nate. Quer dizer, a grande maioria, inclusive, que faz as transmissões para... vários passam pela nossa TV aqui, outros do PokerGo, outros do Pocket Fives, enfim. Pegou ali os principais nomes do poker e fez heads up entre eles. Um concurso de popularidade, efetivamente. Isso gerou um caos total, professor Marcelo Lanza. A Marli Cordeiro virou e falou o seguinte, cara, o que você está querendo com isso? As pessoas têm diferentes níveis de experiência, para o que ele respondeu o seguinte, peraí, eu estou só fazendo um pool, as pessoas vão levar em consideração o que elas acharem e tal, não é para ofender ninguém. O Donnie Peters foi absolutamente irônico quando disse o seguinte, não vejo a hora de ter o meu coração partido. O Joe Stapleton, com o bom humor de sempre, falou o seguinte, já que eu perdi, fui massacrado na primeira rodada da pesquisa do Daniel Negreanu, eu anuncio a minha aposentadoria assim que eu arrumar um emprego como estrela de cinema, estrela de televisão ou apresentador de um late night show. O Doug Polk falou o seguinte, gostaria de agradecer ao Daniel Negreanu por ter sido bravo o suficiente de fazer um concurso de popularidade entre as pessoas que ele conhece para 470 mil pessoas que ele não conhece. E o Chris Moneymaker falou o seguinte, já que o Daniel Negreanu está fazendo pesquisas por aí, eu queria fazer a seguinte pesquisa. Quem joga melhor? Eu, ele ou o Phil Ivey? Eu, Phil Ivey. Deu o Phil Ivey, mas ele tá em segundo colocado. Chris Moneymaker. Aliás, votei no Moneymaker pra ser parceiro, Lanzinha. Justo. O Daniel Negreanu se justificou no That Poker, o programa dele, e falou o seguinte. Peraí, eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Se eu estivesse fazendo uma pesquisa entre a Oprah e a Ellen, que são apresentadoras da TV americana, eu estaria ofendendo alguém? Se eu fizesse a mesma pesquisa entre Michael Jordan e LeBron James, eu estaria ofendendo esses caras? Estaria. Se o Michael comparar o Michael perdesse... Jordan pro LeBron James, então você estaria ofendendo. É incomparável. Então, enfim, essa foi a guerra. E aí, por fim, cara, ontem surgiu um tweet muito maravilhoso, professor Marcelo Lanza, que foi do Doug Polk. O Doug Polk aproveitou a onda de pesquisas, ele que é um cara que é dedo na ferida, faca na caveira aí, e quando pode jogar a coisa no ventilador, ele joga. Ele falou o seguinte, quando você está jogando poker online e você acha um oponente que usa o avatar dele com a cara do Daniel Negreanu, você assume que ele é um jogador vencedor ou um jogador perdedor. Professor?
Jogador vencedor. Não, jogador perdedor. 87% jogador perdedor, 13% jogador vencedor. Essa foi a notícia da semana. Esse foi o mimimi do poker da semana. O cara tá mexendo com o ego de todo mundo. É óbvio que vai dar mimimi. Cara, eu achei legal pra caramba a brincadeira. Achei que, cara, é válido e tal, não sei o quê. Vai dar mimimi. Ele assumiu o mimimi, assumiu a bronca do que ele fez. Então, exatamente. Lanzinha, você vai fazer tatuagem? Eu tô lendo esse troço aqui na pauta e eu confesso que eu tô bem sem entender. Você vai fazer tatuagem ou Paul Pierce no Poker After Dark? Exatamente, o jogador de basquete Paul Pierce vai participar do Poker After Dark essa semana, Marcelo Lanza. Ele é convidado. Eu não consegui me recuperar. Eu confesso que eu tô arrasado. Gabriela Belisário também tá bem indignada aqui, se vocês não estão ouvindo. Fecha a minha conta. O meu foi uma Coca-Cola e 2 coxinhas. Fecha a conta. Nossa, ele preparou a piada pra me dar. Botei a piada na pauta e não botei a notícia, velho. Que ídolo. Que é isso. Deixa eu te falar, sucesso total no nível Aria Guiar de piadas. Sucesso total. Meu Jesus. Cara, campeão da NBA de 2008, MVP das finais de 2008 também, All-NBA Second Team 2009, Three-Time NBA Third Team, 10 vezes NBA All-Star. Enfim, cara, Paul Pierce, você entende muito mais desse esporte. Aliás, você entende alguma coisa desse esporte que eu não sei pra que lado que o baralho roda. Sempre bom, né, cara? Estrelas de primeira grandeza do esporte participarem de um programa feito Poker After Dark. Eu vou te falar que esse jogo é barato pra ele, viu? Qualquer jogo é barato pra ele. Esse jogo é barato pra ele, viu? Porque eu jogava o jogo. Nossa, metia bola demais. Exatamente. Mas é bem legal trazer jogadores de fora. Jogadores do meio esportivo sempre dão uma validada, né? Quando a gente começa a colocá-los... Cara, os caras, por natureza, que são jogadores de competição, quando aposentam, encontram normalmente no poker, para quem gosta, aquela adrenalina, né, cara? Porque fisicamente o cara já não consegue jogar na NBA ou em qualquer outro esporte de competição, de alta competição, né? Mas mentalmente a cabeça muito boa, então competir ali é sempre bom. E acontece com tem 1 milhão de exemplos, né, cara? Teve um jogador de futebol americano cujo nome eu não lembro mais, que nós noticiamos na reta final da WSOP, mas aqui no Brasil tem um monte, piloto tem um monte, ex-tenista, é brincadeira, enfim, né? Infinitos nomes. E vamos para a entrevista sensacional, absurdamente sensacional dele, que imitou no primeiro bracelete. Não, no primeiro não, né? Foi no segundo bracelete, mas ele que matou em Vegas esse ano. Exatamente, Marcelo Lanza, mas já posso anunciar, né? Já pode. Depois de Yuri, temos ninguém menos que ele, Marcelo Giordano. Já pode. A turminha que matou em Vegas. Que matou. Então o Murilo tá convidado. Então se não vier é porque não quis. Então, vamos botar na porta. Já podia colocar os 3, né? Exatamente. Quem assassinou em Vegas esse ano? O objetivo é trazer o Murilo pra ser a terceira seguida. E digo mais, cara, o Marcelo falou que o Giordano falou que não tinha tempo disponível, que ele tava muito apertado, porque tá pra ir pro EPT e tá cheio de coisa, chegando de uma viagem, indo pra outra, joga aqueles high rollers de São Paulo inteiro. Falou, cara, eu vou conseguir 1 horinha pra te dar entrevista. No final das contas, é o seguinte, a entrevista estava tão divertida, tão engraçada, 2 horas de entrevista normal, na fumaça, né? E tal, 2 programas, bicho, sensacional. É isso aí, Lanzinha, vamos para a entrevista do Yuri, não sem antes ouvir a palavra do nosso fantástico patrocinador, Fichas.net, telefone novo. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, muito bem-vindos de volta agora à nossa sessão, a entrevista do PokerCast, com grande honra, com grande satisfação, com o sorriso maior do mundo no meu rosto, que recebo aqui ele, Yuri Martins, esse que eu sofri durante a WSOP inteira para conseguir falar. Yuri,
Dzivielewski, acertei? Olha só, que isso. Ô, Yuri, deixa eu te falar, treinei pra cacete pra fazer isso, tá, cara? Porque passei meses tomando falinha dos ouvintes, passei semanas tomando falinha dos ouvintes. Muito bem-vindo ao PokerCast, é uma honra enorme, uma grande honra te ter aqui. Cara, ficou perfeito. O treinamento aí rendeu, porque a pronúncia ficou perfeita e, pô, nunca vi alguém pronunciar assim. E, pô, é um prazer estar aqui, cara. É sensacional, especialmente nesse momento da carreira. Acho que aconteceu da maneira, no tempo certo, assim, né? Para que tudo acontecesse lá em Vegas e para que nós tenhamos muitos assuntos legais aí para cobrir no podcast. Vai ficar demais. Tô super honrado de estar aqui. Obrigado. Uma honra nossa e eu que agradeço. Yuri, eu vou começar com a tradição do PokerCast, cara. Uma coisa que me chama muito a atenção é o que molda um cara para ele ser um jogador de pôquer e para ele se tornar o que ele vira na hora que ele chega no PokerCast, que normalmente, evidentemente, é um case de sucesso, quem está aqui dando a entrevista. E a pergunta tradicional do PokerCast é quem é o jogador antes do poker. Então, quem que era o menino Yuri? Quem que era o Yuri até ele começar a clicar? Um cara muito competitivo, sempre fui muito competitivo. Eu acho que isso, de certa forma, me ajudou muito no poker. Eu sempre fui músico, desde muito novo. Eu sempre quis ser baterista, e aí minha mãe, não sei porquê, ela falava, não, quando você crescer você vai me agradecer, eu vou colocar você na aula de violão, que daí as menininhas vão gostar mais, isso aqui. Ela falava, mas eu não quero menininha, eu só queria tocar bateria, tinha 6 anos de idade, lá, sei lá, né. E aí, enfim, daí eu sempre fui músico, um cara que sempre fui muito apegado a Deus, sempre tive uma crença muito forte, assim. Sou cristão, assim, sempre tive uma crença muito forte em Deus. E é isso, um cara muito leal, muito feliz e de bem com a vida. Esse sou eu. Yuri, na formação, na sua formação como ser humano, o que te fez ser competitivo? Você parou para pensar, para falar o seguinte, cara, eu sou um cara super competitivo, óbvio, todo vencedor num esporte, a competição está no sangue dele. Você parou para pensar que aspecto da criação de pai e mãe que te tornou um cara super competitivo, que é o cara que quer ganhar a qualquer custo ou que vai fazer de tudo para ganhar? Então, eu acho que é porque, quando eu percebi isso, foi porque também eu comecei a lutar muito cedo, eu comecei a fazer karatê muito cedo, eu e meu irmão, né, nós chegamos quase à faixa preta, foi engraçada essa história, que nós éramos faixa marrom, e quando nós íamos passar pra faixa preta, nós paramos de fazer karatê, né, coisa estranha isso, né, porque o cara luta a vida inteira pra chegar na faixa preta, daí ele para antes de entrar na faixa preta. Mas enfim, eu percebi que eu era muito competitivo no karatê, assim, foi algo que eu realmente gostava muito de competir, eu treinava, gostava de ser o melhor, assim. Então, principalmente em coisas que exigiam muito de mim, assim. Então, por exemplo, assim, as armas que tinham no karatê, tipo tiaco, espada, essas coisas. Eu sempre fui muito fascinado por isso e sempre era o cara mais empenhado nisso porque eu queria ser o melhor naquilo, sabe? E aí eu não sei que parte da criação me tornou competitivo, porque assim, minha mãe e meu pai não competem em nada. Meu pai competiu, ele corria de bicicleta quando era mais novo, mas não é algo que veio de família, assim, é uma família de competidores. Então, eu realmente não sei, cara, veio no sangue aí, e aí eu só descobri quando eu comecei a lutar. Só que naquela época ainda, eu acho que a luta fez muito bem pra mim, né? Porque quando você é mais novo, você é competitivo, mas você não aceita muito bem a derrota. E eu comecei a ter que aceitar a derrota, porque é óbvio que eventualmente você perde, né, na luta, e eu lembro como aquilo doía em mim, assim, por ser muito competitivo, e aquilo me moldou muito, assim, e o poker nem se fala, né, o poker pra mim, eu sempre falo que foi a maior escola de vida de todas, assim, porque você aprende a lidar com a derrota de uma forma absurda, assim, eu vejo como as pessoas são frágeis, sabe, em todos os aspectos da vida, e o poker ele vai te tornando forte, porque você apanha o tempo inteiro de vários lados, assim, sabe, é um jogo realmente fascinante, que transformou a minha vida. Vamos falar um pouquinho do karatê, quer dizer, sua mãe queria escolher um instrumento musical, mas certamente ela podia ter querido escolher o esporte também, porque é um esporte que você está ali sujeito a tomar uma bicuda na cara, não é exatamente o esporte mais confortável para a mãe ver os 2 filhos, né? Foi problema isso chegou a ser questão. De onde que surge o karatê? Porque eu sou do tempo do Karate Kid, né, cara? Que todo mundo meio que começou a lutar, teve uma onda de karatê.
Então, na verdade, veio de um amigo meu que estudava comigo, ele era muito amigo meu, e ele começou a fazer karatê e eu fiz uma aula junto com ele, porque nós éramos amigos só, e eu fiquei viciado, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero. E é lógico, a mãe ficou super preocupada. Cara, ela fica preocupada com tudo, na verdade. Tipo, com o surf foi assim, com o karatê foi assim. Tipo, parece que você tem que viver numa bola, sabe, numa bolha. E sim, ela não no karatê foi legal porque ela não interferiu, assim, ela até apoiou de certa forma, porque ela sabia a disciplina que aquilo ia gerar em mim e tal. Geralmente essas artes marciais criam uma disciplina muito legal, assim, né, para uma criança, para um adolescente, e como eu falei, né, te ensina a perder também, a competir de uma forma saudável. Então, nesse ponto, ela foi uma vez ver um exame de faixa meu. E eu lembro que eu tive que lutar com 2 caras, assim, e ela ficou muito desesperada. Só escutava os gritos dela, assim, eu falava, cara, que isso, cara? Foi engraçado. Mas é isso, ela até que apoiou o karatê. A gente falou da competitividade do que o karatê te deu, e aí agora você pega em outro aspecto que é a disciplina das artes marciais, né? Que é bizarro. E você acha que quando você bateu no poker pela primeira vez, a disciplina que o karatê te ensinou, ela já veio? Ou a disciplina no poker demorou mais tempo, levou umas quebradeiras, e nós vamos poder falar do começo de carreira. Eu queria falar, nesse momento, do que o karatê ensinou de disciplina para o poker, que você pode aplicar. De certa forma ajudou, sim, principalmente em relação a me organizar e tal, em relação a estudo, a praticar muito, mas o poker envolve dinheiro, né? E quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a estudar poker, eu tinha 15 anos. Aí é óbvio, beleza, eu fiquei mais velho, daí eu comecei a jogar de verdade, assim, o poker envolve dinheiro, e dinheiro é algo que eu não tive, inclusive eu acho que todas as crianças deveriam ter educação financeira e tudo mais, e pro poker ainda é uma educação financeira muito específica que, cara, ninguém consegue te ensinar o certo, principalmente na época, não tinha tanta informação. Então, nesse ponto, eu era um porra louco, assim, eu quebrei, eu não sabia administrar dinheiro mesmo, assim, mas a disciplina do karatê me ajudou, como eu falei, né, em relação à prática do poker, isso me ajudou com certeza. E a resiliência também, como eu falei, né, mas mesmo assim, o meu emocional era, cara, acho que enfim, o brasileiro é mais assim, né? Ele é muito emotivo em vários aspectos e eu não negava as minhas raízes ali. Eu sempre fui bem emotivo e depois, com o tempo, eu tive que aprender a controlar isso, porque senão não ia passar dos 40 anos. Yuri, e da música? Você falou a respeito de bateria e violão. Você falou, cara, eu queria tocar bateria, minha mãe queria que eu tocasse violão. O que ficou? Então, daí naquela época eu comecei a fazer aula de violão, daí eu falei, eu gostei, em 6 meses eu falei, então eu quero tocar guitarra. Então, daí eu estudei guitarra por 7 anos, e daí depois estudei um pouco de técnica vocal também. Então eu canto e toco. É que assim, o violão, quando eu pego pra tocar o violão, eu sempre estudei guitarra, então quando eu pego pra tocar o violão, eu toco muito mais um estilo mais do estudo de tudo que eu aprendi na guitarra, assim, não é aquele violão clássico e tal, corda de nylon. Eu sou um cara que toca sempre fui mais da guitarra e daí toco um violão mais de aço e tal. Gosto muito de MPB, essas coisas assim, violão clássico, mas eu nunca estudei isso. Bacana demais. Eu tô tentando lembrar quem que falou que tinha um prédio com você, que você ia tocar. Será que foi o Zinhão, cara, que contou que vocês tinham... Que o prédio que vocês trabalhavam era o mesmo lugar em que você tocava? Pode ter sido o Zinhão? O Zinhão tocou comigo já, nós tivemos uma banda juntos. Então foi pode isso. pode ser ele. Nós tivemos uma banda de samba rock juntos, inclusive era, muito legal a banda, e tocamos aí por uns 2 anos, eu acho, pelas noites de Curitiba, foi uma época muito, muito legal. Aí depois que eu toquei com eles, eu passei a tocar mais com uma outra galera, que era uma galera mais velha, que vivia da música há muitos anos, então nós tocávamos não para fazer sucesso, e sim para ganhar dinheiro. Então a música virou meu trabalho, porque todos os caras que tocavam comigo eram absurdamente bons e todos trabalhavam com isso. E daí eu tive o prazer de tocar com eles, inclusive, não sei, até já toquei com o Léo Mariche, que é um cara que virou baixista do Thiago York agora. Toquei com uma galera bem boa, assim. O outro baterista do Thiago York também já tocava com ele, o Guto. Então, enfim, a noite foi bem legal. Conheci uma galera super top, assim, e aprendi muito, né, em relação à música, em relação à produção musical, tudo. Que é outra coisa que ensina disciplina, né, Yuri? Eu brinco, mas falando a verdade, que de todas as bandas que eu toco, de todos os instrumentos que eu toco, eu nunca fico sem banda, porque por pior que eu seja músico, eu chego no horário, chego sóbrio e ensaio.
Perfeito. E na música isso é foda, né? Porque assim como no poker, a base de disciplina, ela é mais comum que as pessoas não tenham disciplina, na música mais ainda, porque a gente está em contato direto com o álcool o tempo inteiro, né? Na balada. E imagino que isso possa também ter sido um aprendizado interessante para a vida. Com certeza, com certeza. Inclusive, cara, eu era um cara bem chato, assim, eu era bem novo, mas eu era bem exigente em relação a isso, assim. Como você falou, é muito normal você ter vários colegas de profissão ali na música que são doidão e tal, os caras chegavam atrasados, ou chegavam lá muito louco pô, eu só queria fazer o negócio vingar, sabe? Eu só queria fazer o negócio direito e... Cara, só fazer o negócio certo, sabe? E aí era difícil que todos fizessem o negócio certo, e aí eu era um cara meio queimado, assim, com isso. Apesar de ser novinho, os caras... Eu já tinha uma fama meio de... Não mandão, mas aquela parada que eu queria o negócio certo, sabe? Tipo, eu não gostava de galera que ficava fazendo fanfarronice ali no ensaio e chegava atrasado e tal. Quando ia tocar também, quando os caras iam tocar doidão e erravam, eu ficava muito queimado. Então isso, de fato, me deu uma disciplina absurda. Isso porque... Na música tem, como você falou, a galera, querendo ou não, tem muita gente preguiçosa e tal, que não quer ensaiar, não quer estudar e tudo mais, e eu sempre tive, quando eu era muito novo, eu estudei por 7 anos, estudei mesmo a música, eu era tipo aquele cara viciado, como eu só tinha que ir pra escola mesmo e passar de ano, não me preocupava com contas, eu só tocava o dia inteiro, então eu tinha uma disciplina absurda e eu estudei bastante, daí eu fiquei exigente por isso, né, enfim, mas de fato, a música traz uma disciplina absurda também, porque você não tem patrão, né, na teoria, a não ser o cara que te contrata lá e tal, mas enfim, pra ensaiar, ninguém está te obrigando a ensaiar, né, tem que ser algo que parte de você, e aí vem a disciplina, né. Que é uma analogia que serve perfeitamente também pro poker, né, por falar nisso. Sim, é perfeito. Yuri, você cogitou, quer dizer, eu vou ficar na música mesmo, porque, como você disse o seguinte, você não estava compondo, você estava exercendo um trabalho ali, imagino que não tocando coisas autorais, tocando cover e tal, não sei o quê, exercendo um trabalho em troco de dinheiro. Você tinha aspiração musical? Quer dizer, eu vou ser músico, é isso que eu quero pra minha vida? Sim, até o poker, cara. Até o poker tomar um espaço muito grande, assim, que eu comecei a estudar poker lá com 16, mais ou menos, 15, e eu já tocava nessa época na noite. Eu comecei tocando na igreja, olha que engraçado, né? E aí eu saí, daí eu comecei a tocar pra trabalhar, assim, na noite e tal, e daí quando eu tinha já 18 anos, eu já tocava há 4 anos na noite lá, já tava quase que um old school ali na noite, 5 anos, sei lá. Aí eu pensava assim, até daí eu comecei a estudar o poker e comecei a jogar e comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro com o poker. Aí comecei a viajar eventualmente para jogar um live ou outro, jogava mais online. Aí nesse momento foi que as coisas começaram a mudar, assim, porque a princípio a minha vida era a música, assim, então eu provavelmente ia fazer algo relacionado à música. Eu não cheguei a fazer faculdade nem nada, mas eu provavelmente ia fazer algo relacionado à música, produção musical. Não sei, não sei porque eu não tinha nada definido, eu era muito novo, eu só tava deixando a vida me levar, mas a vontade era trabalhar com a música, sim. E pra gente ir pro poker, porque evidentemente o ouvinte deve estar na pilha, eu tô rendendo o assunto música, que sempre é divertido também. Dava trabalho sendo menor de idade pra tocar nas baladas? Quer dizer, como é que fazia? A mãe tinha que dar autorização? Não, eu tenho o meu irmão, né, o Vitinho, e eu pegava a identidade dele, porque mesmo ele não sendo parecido comigo, a identidade dele tinha foto de criança. Uhum. E aí eu entrava com a identidade dele. Então tinha vários lugares que os caras me chamavam de Vitor, cara, era muito engraçado. Eu me sentia mó mal, assim, tipo, eu entrava no lugar, tocava lá, os caras, ô Vitor, valeu. Que merda, não posso nem ser eu mesmo. Enfim, mas foi assim, o dia que eu fiz 18 anos foi um alívio, eu falei, nossa, agora eu posso, mas daí eu já tava parando de tocar, eu tocava tipo uma vez por semana e olha lá, assim, eu tava tocando bem menos, tipo, não era mais... O poker já tinha tomado muito conta, assim, quando eu fiz 18 anos. De qualquer forma, você encontra o parceiro na night, ele, ô Vitor é o cacete, eu sou o Yuri. Exatamente, mas é que agora faz tanto tempo que acho que o cara fala, pois é, me confundi, talvez o cara nem lembre. Mas... Exatamente. Yuri, aí o poker entra na vida, cara. Vamos contar da entrada do poker? Quer dizer, como é que começa esse contato menor de idade? Você falou, eu estudava poker com 15 anos de idade, sendo menor. E o jogo? Quer dizer, jogou aquela velha história da conta criada em nome da mãe, etc e tal, ou não jogava, só estudava? Como é que funcionava isso?
Eu jogava mais na casa de amigos, assim. Na época tinha, cara, infinitas comunidades, tipo Orkut, essas coisas assim, que davam senhas de free roll e tal. Então eu comecei assim, jogando na casa de amigos, e meu irmão caçava esses free rolls muito, e aí eu ia criando conta no site só pra jogar free roll, sabe? Uhum. E foi assim que eu comecei. E aí começou a ficar mais sério, quando eu tava fazendo 18, assim, mais ou menos. Foi mais ou menos com 18 anos que ficou mais sério, que daí é uma história que muita gente já conhece, que o meu irmão, ele vendia ficha já na época, ele é mais velho que eu, né? 4 anos mais velho que eu. Então ele já jogava fazia um tempo, vendia fichas e aí eu cheguei pra ele, tinha uma corrente de prata que ele gostava muito, e aí eu falei pra ele, cara, eu te vendo essa corrente aí, eu não tava muito apegado a ela mais, já tinha um tempo. E aí você me passa em dólar no PS. Eu fiz um desconto lá pra ele, ele me passou em dólar no PS e foi assim que começou. Então, graças a uma corrente de prata, assim começou meu bankroll. Porra, mas que peito do Vitor, ainda pediu desconto pro irmão, cara. Sacanagem, né? O cara era explorador de menores. Mas e aí? E aí o dinheiro bateu na conta, é aquela velha história, é o seguinte, esse é o dinheiro que tem, se eu não ganhar com esse dinheiro, eu não tenho outra corrente de prata e não tenho a coleção do Harry Potter, do Caio Pimenta, ou como é que foi esse começo? Quer dizer, aí você bate, quer dizer, você arruma um bankroll mínimo ali para sustentar, e como é que vai esse começo da vida de poker? Fui bem, cara, porque como eu disse, eu já estava estudando há um tempo já. Na época, as informações que tinham, a maioria era livro, daí depois veio vídeos, assim, mas a princípio era mais livros e coaching direto. Então eu tinha lido muitos vídeos e meu irmão tinha feito um coaching e eu meio que peguei algumas informações ali do coaching dele e comecei a jogar NL10 Cash Game. Uhum. Mas só que assim, desde o início eu já comprei lá o Hold'em Manager com esse dinheirinho que o meu irmão me deu, e daí eu fui lá e comecei a jogar o Cash NL10 bem disciplinado, assim, sem querer dar muito tiro e tal. Isso é uma coisa boa do Cash Game, né? Torneio a galera fica meio mal acostumada às vezes, porque vê aqueles prizes grandes e acaba dando uns tiros, passos maiores que a perna e acaba quebrando. O Cash Game, como ele te ensina aí de grão em grão ali, né? Um trabalho de formiguinha. E aí foi isso, cara. Eu comecei a jogar NL10, aí depois eu criei um bankrollzinho um pouco maior, comecei a jogar City Go. Aí comecei muito bem no City Go e aí acabou que eu tive a sorte de ganhar 2 satélites. Eu ganhei o satélite do satélite e o satélite pro primeiro torneio de 1K do Brasil, Floripa 100K. Que era um torneio, imagina, eu jogava coisa de $2 na internet, $1. E aí do nada eu ganho o satélite para um torneio de R$ 1.000, o primeiro torneio de R$ 1.000 do Brasil. Era um absurdo, o BSOP não era isso. Que ano que nós estamos falando? 2007, eu acho, é. É. Deixa eu ver, 2008, eu acho, talvez. Sensacional, sensacional. 2008 é o ano que o BSOP vira o 1K, eu acho. Então pode ser, deve ser 2007. Pode ser. E aí eu vou pro Floripa 100K, pedir um dinheiro emprestado pro meu irmão pra eu pagar hotel, porque eu não tinha. E aí eu faço mesa final, cara, pagando tipo 50 e poucos mil pro primeiro. Imagina, então eu jogava torneio de $1 lá, e aí tô numa mesa final pagando 56 mil, tipo, porra, com dinheiro emprestado do meu irmão pra pagar o hotel. E aí foi inacreditável, assim, foi uma sensação absurda. Daí eu acabei caindo a mesa formava com 9, eu acabei caindo em oitavo de Ais contra Dama-Dama pro B Dias, cara. Putz. E tipo, cara, já aprendi desde cedo, ele fui vacinado desde cedo. E aí eu ganhei acho que uns R$ 5.000 por aí, o que também, R$ 6.000 acho que eu ganhei. Aí meu pai tava passando uma dificuldade financeira na época, eu dei metade do dinheiro pro meu pai e a outra metade eu coloquei tudo no Stars. Eu peguei 0 de dinheiro pra mim. Cheguei e falei, cara, esses 3.000 é pro Stars e eu vou subir de limite nos T-Goals agora. E aí a primeira coisa que eu fiz também, quando eu coloquei o dinheiro, foi fazer um coaching de Stigo com o Santiga, grande Santiga. Uhum. E aí depois que eu fiz o coaching com ele, acho que eu fiz umas 2 horas, e daí ele alinhou algumas coisas assim no meu jogo, e aí, pô, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Apesar de ser muito caro na época, assim, pro quanto eu tinha, eu acho que ele cobrava $50 por hora, assim, aí eu tava nem aí, eu sabia que aquilo ia valer cada centavo, e aí acabou dando certo. Eu fiz o coaching com ele e comecei a jogar Stigo e deu tudo certo. Estamos aí. Yuri, que é uma grande verdade, né, cara? Pouco investimento, por maior que seja um bom investimento no poker, ele volta muito rápido, né? Às vezes em 2 calls que você corrige ali, ele volta rapidão, né? Eu desconheço uma profissão que o retorno sobre o seu investimento em conhecimento volte tão rápido que nem no poker.
é instantâneo, né? Como você falou, assim, você vai sentir a diferença se você realmente absorveu o conhecimento e adaptou ao teu jogo, conseguiu adaptar, você vai sentir a diferença em poucos grinds. Ali talvez o resultado não venha monetariamente falando, assim, não venha em dinheiro, mas você vai sentir que a tua win rate já aumentou, que, enfim, que você tá jogando naquela situação específica de uma forma muito melhor. E foi isso que aconteceu, mas o meu veio o retorno em dinheiro também veio muito rápido, porque era City Goal também, né? E aí, de fato, o retorno vem mais rápido, assim. Não tem uma variância tão grande que nem MTT. Não tinha, né? Hoje em dia eu já não sei, não tô por dentro dos City Goals mais. O Citengol praticamente é um formato que morreu, né? Quer dizer, ele foi virtualmente resolvido ali, cada spot dele, ele complicou muito, né, Yuri? Eu acho que a questão do rakeback também, tinha muita gente que jogava pra ser Supernova, Supernova Elite e tal, jogava mais pro rakeback, não ganhavam no jogo, eles ficavam empatados ou até perdiam no jogo, mas ganhavam no rake. E aí acaba que quando, principalmente o PokerStars, né, que era a principal sala que a galera jogava, acabou com esses programas de VIP de recompensa, aí não realmente não vale muito a pena. O ROI é muito baixo, a variância é muito alta por ser um ROI baixo e tal, e oponentes, como você falou, a galera já tá jogando muito bem, porque resolveram de várias formas, com vários tipos de solver, e aí acho que acaba não valendo tanto a pena. Mas eu sei que o Spinning Goal tomou conta agora, né? Eu acho que o Spinning Goal é o novo City Goal, assim. Eu acho que tem gente que joga City Goal ainda, mas até onde eu sei é mais popular o Spinning Goal. Tem até times de Spinning Goal, times gigantescos de Spinning Goal. Sim, inclusive está na minha pauta fazer com a turma desses times de Spin and Go. Preciso trazer alguém aqui. Logo eu estava discutindo isso com os ouvintes que jogam Spin and Go, essa necessidade. Sensacional. Eu quero acompanhar esse podcast com certeza, porque é um mundo que eu conheço zero, assim. E eu acho que a maioria das pessoas, né, não conhece o mundo, é só esse mundo do Spinning Goal, o mundo profissional do Spinning Goal, né, não aquele que dá diversão, que você senta ali com uma cervejinha e abre o Spinning Goal só pra dar uma brincada. Ver se bate o de $1 milhão com 5, né? Exatamente, nós somos os caras que estão sustentando esses caras aí que são os profissionais, né, então vai ser muito legal, cara, ver esse mundo do Spinning Goal. Eu nem sei se, no Brasil, eu acho que o Ivan, o Royal Salute, ele era profissional de Spinning Goal, então talvez conversar com ele seja uma boa, porque ele deve conhecer o pessoal aí do Spinning Goal. Não sei se ele joga ainda, mas eu sei que ele já foi pro de Spinning Goal. Sensacional. Yuri, e aí você tá lá no começo da sua carreira, naquela época, quer dizer, jogando Citengol, ganha o satélite para Floripa, vai lá, arruma um dinheirinho, que na época é um dinheirão, né, R$6 mil, você pensa... Tá louco. Ainda é, né? Mas assim, tipo... Exatamente, mas é porque o dinheiro do poker era diferente, né? Hoje você tem um torneio de 1K em todas as cidades grandes do Brasil todo mês, né? E naquela época você está falando do primeiro torneio de R$1.000 de buy-in da história do Brasil, né? Era um negócio muito louco. E naquela época já estavam começando os times, quer dizer, a gente tinha ali já o Citengol Team Pro, que vai dar origem ao Forbet. E eu imagino que tenham surgido diversas opções para você ali no começo da carreira. Eu queria que você contasse como é que você foi guiando a carreira, quer dizer, qual foi os caminhos que você foi tomando. Então, eu joguei por conta quase sempre ali, desde o início até o momento em que, beleza, eu tive bastante sucesso, mas como eu te falei, eu tinha zero conhecimento sobre a parte financeira e eu acabei, imagina, você tem lá 17, 18 anos, sei lá, e aí você começa a ter contato com dinheiro que eu nunca tinha visto na minha frente, assim, do nada tinha aquele dinheiro na minha mão, sabe, disponível pra mim. E aí eu fiz bastante besteira, assim. Enfim, mas eu realizei alguns sonhos, eu fui lá e comprei uma motona pra mim, assim. Era engraçado, eu tinha 18 anos, eu andava com uma moto que era tipo uma Harley, assim. A moto era 2 vezes maior que eu. Daí eu fiz algumas besteiras e tal, eu acabei gastando dinheiro e eu fui subindo de limites ali, porque eu tava estudando bastante, jogando legal. E aí eu peguei a primeira bad run grande, assim, especialmente porque eu tinha subido os limites, é óbvio que os jogadores eram mais competentes e eu acabei pegando uma bad run um pouco grande e aí eu, não sei, por ego não quis baixar os buy-ins e continuei jogando com aquele mesmo bancal que eu tinha e chegou um momento que eu quebrei. Aí veio o momento em que eu tive o primeiro contato com o time, que daí eu procurei o Forbet, e foi logo bem no início do Forbet, assim, foi na turma em que o Crema, eu que fiz parte da mesma turma do Crema e do Jamie Walter, do Kowalski, do Vitor Brasil,
Felipe Nunes, toda essa galera, e nós éramos o Forbet na época. Uhum. E foi aí que eu entrei em contato com eles e eu fiz parte do Forbet por 11 meses, por um contrato inteiro, assim, né, um ano. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, disparado, assim, naquela época, porque você evolui muito rápido, né, muito bom você ter um networking também ali que tá respirando poker o tempo todo, e é o que eu falo eu tenho um time agora, o BTB Brasil, né, e é o que, junto com o Diego, o Dai Ventura, e aí é o que eu falo, assim, o networking que nós temos ali é o que faz o cara evoluir de uma forma absurda, assim, porque ele não precisa se preocupar em estudar todas as coisas por conta, sabe? Que era o que eu fazia antes. Enquanto você está estudando ali uma situação pré-flop, vai ter um outro amigo teu estudando aquela pós-flop, e vocês vão compartilhar informações e do nada os dois cresceram de forma absurda, sabe? Com muito menos tempo dedicado aos estudos e aí sobra bastante tempo pro grind. Pô, eu recomendo muito, assim, muito mesmo, tanto para quem tá começando, para quem quer se tornar um profissional melhor, para quem já é profissional como eu era já e queria dar um próximo passo, eu recomendo muito que o cara faça parte de um time, assim. Não só porque hoje em dia eu sou dono de um time, isso porque falando de mim mesmo, assim, porque eu não tinha esse contato antes e quando eu tive eu falei, cara, por que eu não fiz isso antes, sabe? Yuri, você citou, eu estava lá naquele primeiro time do Forbet, um time que tinha o Cremo, o Jamie Walter, o Kowalski, o Felipe Nunes, o Vitor Brasil, e cara, é um time que quase não tem história triste, né? Até do time Live, aquele time de 2010 Live, quer dizer, a grande maioria do time continua jogando, são caras que estão jogando muito bem, jogando em altíssimo nível até hoje, os do live e os do online. Então você tem lá do live o Vini Marques, que está totalmente no negócio, Stetson, a Larissa Metran, poxa, tanta gente que eu vou começar a fazer injustiça aqui se eu for começar a citar. E esses caras, e aparentemente não tem muita história triste daquela primeira escolha. Quanto da primeira escolha, que é acerto, do sketch principalmente, mas claro que também do Caio Brits, da turma que estava ali escolhendo o time, acerto na escolha e no perfil dos jogadores, e quanto que você pega uns meninos e bota os caras no ambiente certo e deixa tranquilo que os meninos vão desenvolver e vão criar a casca que precisa para ser profissional. Pois é, uma boa questão essa, cara, muito bem pensada. Inclusive, parabéns, cara. Você é muito bom apresentador. Pô, é uma pergunta atrás da outra, sempre pergunta boa, assunto agradável. Muita honra. Eu não tinha pensado nisso, cara, mas eu acho que o que você falou faz muito sentido. O ambiente ali forma os caras e... Cara, é perfeito, eu acho que é isso. Eu acho que essa segunda opção que você falou, você acertou em cheio, assim. Eu acho que no sketch não teve um olho mágico e falou assim, eu vou contratar os fenômenos do poker, que daqui 10 anos todos vão estar jogando ainda. Eu acho que o ambiente que eles criaram fez com que nós nos tornássemos pessoas de sucesso, assim, no poker. Com certeza. E na vida também, porque eles são incríveis, né? Os mentores ali, eles são muito 10, eles são... Pô, são meus amigos até hoje e eu adoro conversar com eles porque eles são super inteligentes em todos os assuntos, né? Não só poker. Então, certamente eles fazem um ótimo trabalho criando esse networking ali, esse grupo de pessoas muito especiais. Por isso que eles têm tanto sucesso. Né? E aí você me contou o seguinte, eu fui pro Forbet e ficou um ano no Forbet, quer dizer, você fechou um contrato de um ano com o Forbet. Por que um ano? Porque o Forbet foi carreira de muita gente. Quanto tempo que durou? Quanto tempo você ficou e o que vem depois? Então, foi até tentador, assim, porque logo depois, quando eu tava encerrando meu contrato, foi a época da Poker Villa e tal. E aí eu escolhi sair na época da Poker Villa, que óbvio que era era um sonho, né? Você morar uma poker house super top, tipo no litoral, coisa que eu sempre gostei. E aí era um pouco tentador, mas não sei, pra falar a verdade, assim, eu tinha criado um bankroll legal e eu me sentia preparado para seguir aquela mesma jornada que eu já tinha começado antes por conta, assim, eu já tinha experiência, já tinha quebrado e eu sabia que aquilo não ia acontecer mais. E, enfim, não sei, acho que eu escolhi não sei, cara, a parte mais desafiadora, mais liberdade, talvez. Só que assim, eu sabia que eu ia ter disciplina suficiente para sair dali e continuar estudando bastante para não ficar para trás. Porque que eu vejo muitas vezes, e eu não tô falando que isso é errado, isso é de perfil de pessoa para pessoa, tem pessoas que funcionam melhor dentro de um time.
Por isso que elas não saem, elas fazem carreira, porque o cara precisa estar num ambiente daquele, precisa ter o material ali disponível para ele se forçar a estudar. E como eu falei, isso é perfil, sabe? E o meu perfil já era um perfil mais, como eu falei, mais disciplina, assim. Eu sabia que mesmo saindo, eu não precisava 100% do time para estudar mais e evoluir como jogador. Eu também não ficava muito preso, eu não vou investir esse dinheiro em coach, essas coisas assim, que eu vejo que tem algumas pessoas que têm, sei lá, muito apego, talvez o dinheiro, e não querem investir, acham caro o conhecimento, que de fato é caro, né, o conhecimento de qualidade no poker, mas quando você tá num time, o conhecimento também é caro, né, 50% do teu profit, né, ou mais às vezes, dependendo do acordo que você tem, né, no B2B é 50%, mas, enfim, tem acordos de 75, 25, e basicamente isso é caro também, né. Sim. E enfim, eu saí por isso, aí eu tive sorte também, logo que eu saí do Forbet, comecei a jogar por conta, eu acertei um torneio não gigante, mas era bem grande, assim, pro bankroll que eu tinha. Acho que eu quase dobrei meu bankroll, foi muito sonho, assim. E aí me deu mais segurança ainda, né? Eu falei, não, é isso que eu quero. Mas é óbvio que eu fiquei com vontade de ir pra Poker Villa também. Fui visitar eles lá ainda no Guarujá, falei, meu Deus, que lugar alucinante, queria muito estar aqui. Aquela casa era incrível mesmo. Você foi pra festa? Foi a festa do Sunday Million quando você foi? Puta, eu não fui, cara, não fui pra festa. Essa festa foi linda. Essa festa tem histórias que, se escapar ali, talvez acabe o poker brasileiro até hoje, hein? Imagino, cara, imagino. Yuri, e aí o seguinte, só que tem um problema. Então eu vou sair do time. Eu vou sair do time e eu tenho como buscar o conhecimento. E por outro lado, você está abrindo mão de cutucar o cérebro dos 4 donos do time, mais o Kowalski, mais o Felipe, mais o Vitor, mais quer dizer, aqueles caras todos. Você está perdendo acesso a uma discussão de alto nível demais na hora que você sai do time e dá as costas para ele. Onde que você vai buscar informação nessa hora? Porque tem sites, tem os card runners da vida e tal, mas vai saber, quer dizer, é difícil achar essa informação sozinha e gasta um tempo que talvez fosse te economizar se você tivesse no time, não? Certamente, não. Em questão de tempo, eu tive que dedicar muito mais tempo para aprender o que eles aprendiam, sei lá, em algumas discussões ali. Mas então, eu sempre fui um cara muito curioso. E aí, cara, eu fuçava em tudo, assim, site, programa, eu sempre comprava todos. E daí eu comecei a estudar por conta de uma forma, por não ter, na época ainda eu não era tão amigo da galera ali de Curitiba, do Andrei, do Santiga, assim, eu conhecia eles, mas não era tão próximo deles a ponto de poder estudar com eles. E aí, nessa época eu comecei, igual eu falei, eu era curioso e comecei atrás por conta de tudo. Comprava os programas, estudava infinito e acabou que deu certo, cara. Tipo, eu parei de depender dos outros pra estudar. E eu vejo que muita gente tem isso, inclusive no time e tal. Tipo, é o que eu falei, é perfil, assim. Tem pessoas que eu tenho que chegar pro cara e falar, cara, nesse mês estude isso, isso, isso. Já tem outros que chegam com o próprio material e falam, cara, estudei isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu era desse time dos curiosos ali. E aí, então, óbvio que eu acho que eu evoluí de uma forma mais lenta que eles, mas foi bom também porque me deu bagagem para, por exemplo, os Mixed Games é outro assunto que é difícil você encontrar um networking disso, assim, você pegar e encontrar várias pessoas que jogam os jogos. O que eu fiz quando eu quis aprender Mixed Games, é a mesma coisa que eu fiz quando saí do Forbet. Eu sou um cara curioso, eu comecei a comprar todos os programas, comecei a entrar em contato com todos os caras que jogavam Mixed Games, tipo, mandava mensagem na caruda, tinha caras que eu chegava lá, falei, eu sei que esse cara é o melhor nesse jogo. E aí eu nem conhecia o cara, adicionava o cara lá e falava, cara, ou mandava mensagem, enfim, Instagram, ou pessoalmente ia pra Vegas lá, encontrava os caras e falava, cara, sou Yuri, blá blá blá, tô começando a jogar e eu gostaria de saber se você tem um tempo pra me dar coaching. Daí alguns caras que eu tive coaching nem davam coaching, mas daí pela aproximação que a gente foi tendo, assim, os caras, beleza, então eu vou te dar coaching. Óbvio que cobrava uma nota, porque a informação era muito preciosa ali, ninguém tinha. E foi assim que eu sempre fiz, cara, desde sempre. E aí agora que eu tô no B2B, eu vejo o quão importante é o networking. Eu lembrei o quão importante é, porque eu evoluí em um ano e quase um ano e meio que o time tá aí. Cara, evolui muito, assim, absurdo. Especialmente estando em contato com caras como o European, o Pads e o Amerix, tirando os outros instrutores que são incríveis também. Tô falando deles porque eles são sócios. Evolui muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Eu falei, cara, se eu tivesse um networking sempre assim, eu teria economizado muito tempo, eu teria evoluído de uma forma muito, muito mais rápida. Então é isso, às vezes ter um networking, se você tem a possibilidade de ter
vá em frente, compartilhe informação e sempre acrescente algo para as pessoas, porque se você não acrescentar nada, vai chegar um ponto que os caras vão cansar de você. Tipo, os caras vão olhar e falar, pô, o cara não acrescenta nada, só fica chupinhando nosso conhecimento. E se você não tem um networking, cara, seja curioso, vai atrás, seja caruda mesmo, não, você já tem, vai botando a cara aí, pedindo informação, vai comprando tudo que vê pela frente que dá certo. O seu conhecimento, que você buscou sozinho, Uhum. na hora que você sai do Forbet, ele te trouxe de volta para outro networking? Quer dizer, de repente você começou a puxar conhecimento que esses caras não estavam conectados neles, e esses caras começaram a voltar para você para discutir coisas que eles sabiam e você não, e coisas que você tinha buscado e que eles não sabiam, ou não? O desenvolvimento foi passando só você mesmo, sozinho, sem discutir com ninguém? Que é difícil, né, essa não discussão. É bem difícil, mas depois de um tempo eu comecei a ficar mais amigo da galera de Curitiba e obviamente eu comecei a ter mais resultados e aí quando você começa a se destacar, existe esse interesse da parte dos outros também, né? Pô, o que que ele tá fazendo de diferente, o que que ele tá estudando tanto, que ele tá jogando tanto, grindando tipo um volume absurdo e tá tendo tantos resultados. Aí veio a oportunidade de discutir bastante com a galera de Curitiba. Mas assim, não era algo que nós fazíamos com uma regularidade muito grande, mas nós discutíamos sim, tinha esse networking da galera ali, que inclusive, é incrível, assim, era um melhor que o outro. Ali a discussão era de alto nível, assim, o Seiji, Santiga, o Yamaguchi, o Andrei, toda essa galera. Até hoje nós andamos juntos, sempre que eu vou para Curitiba eu encontro com eles, e até hoje a discussão é de alto nível, a galera nunca parou de estudar. Enfim, eu acho que eu caí no networking certo ali, da galera que era meio nerd, que gostava de estudar, assim. A galera nerd não na vida, assim, mas a galera nerd em relação aos estudos, sabe? Mas foi isso, assim, não tive, depois deles, tive poucos, assim, cara, networkings. Eu tive cheguei a conhecer o NASA daí, né, que é o NASA 114, que é um português, e ele é muito meu amigo, e aí um tempo a gente estudava junto também. Enfim, como você falou, vieram pessoas através dos meus resultados e tal, para pegar um pouco desse conhecimento meu e compartilhar um pouco do conhecimento delas. O NASA acho que é o maior exemplo, né? Porque ele é português, tipo, não tinha nada a ver comigo, e aí nós nos conhecemos e começamos a compartilhar conhecimentos. Você está falando a respeito de Curitiba, Yuri. Eu falo que Curitiba é a segunda capital brasileira do poker, porque tudo que acontece no Brasil está atrás de São Paulo pelo motivo óbvio do tamanho do número da população. Uhum. E eu atribuo muito o brilho do poker de Curitiba ao Geraldo Campelo, que fez um trabalho fantástico, tanto que o BSOP durante muitos anos passou por aí 2 etapas por ano. Né? Sim. E, cara, porra, é Curitiba, a cidade que o Pixies escolheu para tocar no Brasil, né? A melhor banda de todos os tempos. Uhum. Mas eu sempre atribuí isso ao Geraldo, e isso trata do Poker Live. Quer dizer, o Geraldo estava ali cuidando do Poker Live, né? Com a Liga Curitibana, com aquele trabalho de formiga mesmo, carregando 100 vezes o peso dele nas costas. Sim. Mas aí você traz para mim uma cena do online, que você fala, cara, não, eu tô com os caras de Curitiba, mas os caras do online. Uhum. Essas cenas se cruzam, a do online e do live, ou não? Esses caras do online, eles não eram muito de bicar na cena do live ali? Era pouco, cara. Nós íamos... Pô, eu comecei a jogar na Liga, né? Claro. Uhum. Pô, pra mim, eu ficava muito nervoso de jogar na Liga. Eu olhava lá os caras, tipo, eu ia jogar um torneio de R$30 com o Ribai lá, eu tava me cagando na roupa lá. Tipo, com medo absurdo, assim. Ia jogar lá eventualmente um cashzinho e tava morrendo de medo. Então a Liga fez, pô, parte da vida de todos ali, eu acho. Mas no momento em que nós éramos já profissionais e tal, o Poker Live era uma parte mais, assim, que nós íamos pra relaxar, assim. Várias vezes nós íamos na Liga mais pra curtir, assim, lógico, jogava um pokerzinho, mas era uma coisa que não era... a gente não tava levando como trabalho naquele momento. Pra jogar bebendo. Mas, exato. E... então eu acho que, assim, na época que nós éramos profissionais, a cena não se cruzou tanto, mas na época que eu tava começando, meu Deus, eu amava ir na Liga e era muito desafiador pra mim, assim, muito desafiador mesmo. E, nossa, eu lembro até hoje, tipo, tem várias histórias. Tem uma vez que eu caí num torneio de R$30, uma bad beat, eu jogava muito tight, mas muito tight mesmo. Aí eu caí numa bad beat lá, daí um cara ficou com dó de mim, ele falou, cara, vai pro cash game lá, pega 100zão, vou te bancar lá. Daí eu falei, sério? 100zão? E o cara, 100zão, vai lá. Daí eu entrei com 100zão, aí eu nem tinha sentado direito,
Cara, peguei as AIS, cara, e tripliquei na primeira mão. Assim, Já pode levantar? Quanto tempo que gasta pra sair da mesa? Exatamente, eu olhei pra ele assim, eu levantei com as fichas na mão, tripliquei. Ele, aê, guri, vamos, não sei o que. O cara ficou mega feliz, tipo. E, pô, essas histórias. Cara, o poker, essa época, se você que tá escutando agora, tá nessa época ainda, assim, cara, aproveite ao máximo, que é uma delícia isso, cara, esse nervosismo que o poker traz, assim, esse frio na barriga gostoso, assim, de desafio e tal, e essa emoção, cara, não tem nada igual. Eu não vou falar que eu não sinto emoção, óbvio que eu sinto, eu amo poker, senão eu não estaria fazendo isso até hoje, mas é diferente, né, eu lembro dessa emoção de jogar na casa dos meus amigos e eu tratava aquilo como um WSOP, assim, sabe, e era muito massa, cara, porra, muito massa mesmo, essa época do poker de começar, assim, começar a ver que você tá evoluindo, começar a ganhar um torneiozinho live aqui, um torneiozinho live ali, porra, é bom demais, cara, aproveite se você tá nessa fase que é demais. Que sensacional. Yuri, e aí você falou o seguinte, cara, uma galera meio nerd pra estudo. E uma pergunta que também não passa batida nunca no PokerCast é o nick, né, cara? O nick é Yuri the Nerd Guy. Ah, sim. E é um Yuri the Nerd Guy de antes dos nerds ganharem o mundo, porque o mundo é dos nerds hoje é indiscutível. Os caras ganharam o Vale do Silício, ganharam tudo, ganharam o dinheiro todo, consequentemente ganharam a atração do sexo oposto toda. Mas há 15 anos atrás isso não era verdade. Há 15 anos atrás o mundo do nerd era outra parada, era outro universo, a visão que tinha do nerd era outra. Eu queria que você contasse, e nós vamos poder falar do estilo do bigode, da estética tão elogiada, com tanto carinho pela mídia norte-americana, pelo Pocket Fives, pelos caras, do cara cool, descolado, bacana, fino, gentil e tal. Mas, como que eu queria... Por que a escolha? Nerd Guy. É uma ótima pergunta. Assim, é meio que uma zoação, assim, como se... Na época já... É que assim, eu sempre fui muito ligado à arte em todos os formatos, assim. Então eu gostava de pintar também na época e eu comecei a fazer grafite. E aí nós tínhamos uma crew, né, um grupo que se chamava Nerd, em Curitiba. Uhum. E esse grupo era bem isso, assim, era tipo uma zoação, assim, como se os nerds saíssem na rua meio que revoltados, assim, sabe? Meio que assim, meio revolucionários, nerds revolucionários, assim. E aí foi bem na época que eu fui criar minha conta no Stars, eu falei, cara, sei lá o que colocar, né? Aí eu tava na pegada, assim, nós estávamos pintando bastante, eu falei, vou colocar alguma coisa com nerd, né? Daí tanto que o nerd em letra maiúscula já se referindo ao grupo que a gente tinha. E aí eu coloquei The Nerd Guy, tipo, garoto nerd, como se fosse um moleque nerd ali, meio revolucionário mesmo, e foi assim que foi o nick, não foi nada demais, foi mais ligado ao grafite mesmo, não tem nada a ver, eu sei que as pessoas devem pensar uma coisa totalmente diferente. E também foi nessa pegada de, tipo, que eu não era nada nerd, e é engraçado, quando eu comecei a ir pros lives, assim, a galera fala, você é o The Nerd Guy, tipo, não tem nada a ver, assim, os caras imaginam uma pessoa completamente diferente. Então foi por isso, assim, tanto pela questão da crew, quanto por essa jogada, assim, da galera pensar, criar já uma imagem minha que não era a realidade. Mas eu sempre fui muito nerd no poker em relação ao estudo, assim, isso eu sou nerd mesmo. E hoje em dia eu sou meio nerd pra várias coisas, assim, depois que eu sei lá, eu fui amadurecendo e fui criando interesse por muita coisa, assim, que às vezes na escola a gente não dá muita atenção, tipo história, umas coisas assim que eu odiava, hoje em dia eu gosto bastante, gosto de estudar e, enfim, hoje em dia eu sou um nerd de verdade, acho que o Nick acabou penetrando no meu subconsciente ali e eu virei um nerd de verdade. Que sensacional! Yuri, e essa atração pelo errado, cara? Porque é o seguinte, o poker agora louvado, glorificado e tal, não sei o quê, mas quando você começou era um pepino. O grafite, mesma coisa. Hoje os gêmeos estão lá grafitando São Paulo inteiro, quando o prefeito apaga a guerra civil, mas, porra, grafite lá atrás, há 15 anos atrás, era do contra. E um menor de idade tocando na balada. Quer dizer, a atração pelo errado tava aí no coração. Caramba, que loucura. Eu não tinha pensado nisso, cara. É que pra mim, assim, ó, como eu tenho 2 irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã, eu acho que eu amadureci um pouco mais rápido, assim, porque eu tinha eles como espelho, eu queria ser amigo dos amigos deles, e aí eu acabei amadurecendo um pouco mais rápido, e pra mim aquelas coisas que eu fazia não eram tão erradas quanto pra um garoto de 15 anos lá, sei lá, 16. Pra mim era normal já, porque eu só andava com o pessoal mais velho. E minha mãe
mãe que sofreu, né, coitado, porque imagina, aquele moleque achando que era alguma coisa, né? Mas, cara, engraçado essa sua analogia aí de... Eu acho que, inclusive eu conversei com a minha noiva anteontem, sobre essas coisas, que eu era meio... Eu não sei, eu acho que é uma insegurança, às vezes, que o adolescente ali tem, a criança tem, que... Não sei, eu queria provar algo pra alguém, parece, sabe? E essas coisas me faziam um cara que mais, tipo, a galera achava que eu era mais velho, tipo, os caras tinham medo de mim. Talvez seja isso, assim, sabe? Acho que uma insegurança minha, assim, da época que me fez fazer esse tipo de coisa, assim, gostava de andar com os caras mais velhos, meio de gangue ali, de galera e tal. E, enfim, eu acho que era isso, insegurança minha. Aí depois eu olho pra trás e falo, cara, eu fiz tanta besteira, tipo, com outras pessoas, assim, que eu falo, caramba, coitados, cara. Você ri com a sua mãe a respeito disso? Falar, mãe, porra, desculpa, era música, era grafite, karatê, foi pôquer, porra. Não deve ter sido fácil, né? Hoje em dia a gente dá risada, mas, cara, ela sofreu, viu? Putz, caramba. Não deve ter... E agora que eu tenho filho, cara, eu falo, meu Deus... Me perdoe por tudo que eu fiz. Você vai pagar, velho. Eu não quero gorar o parceiro, mas você vai pagar essa parada. Pode ficar tranquilo. Ai, não, cara. Porra. Yuri, e aí o seguinte, chega 2014 e você é líder do mundo no Pocket Fives. Quer dizer, 2014 já acabou a discussão, a galera do live é melhor do que a galera do online. 2014 a galera do online já ganhou a parada, né? Assim, não tem mais o cara é do live, é do online. Não, tem os meninos do online e a consciência geral o cara do online é melhor do que o cara do live. Se você é número 1 do Pocket Fives, você é o jogador número 1 do mundo. E na época não tinha as distorções como hoje tem, por exemplo, os Super High Rollers, que permitem alguns caras darem buy-ins que os outros não podem e tal. Ser número 1 do Pocket Fives em 2014 era ser número 1 do mundo no poker. Eu tô exagerando ou tá correto isso? Não, acho que você tá correto. E foi um ano muito engraçado, porque era o ano que eu tava começando a fazer a transição pro PLO e eu comecei a dedicar menos tempo em relação a grind aos MTTs. Então eu jogava 2 vezes por semana, só que quando eu jogava, eu tava com muita vontade de jogar. Tipo, eu passava a semana pensando no domingo já. Eu falava, cara, quero que chegue domingo porque vai ser muito top jogar os torneios e tal. E aí eu acho que essa vontade de jogar, assim, me dava um foco a mais e eu dava tudo de mim. Cara, eu tenho que confessar que eu runei bem, óbvio, mas eu comecei a ter muito, muito resultado, assim, e eu nem fazia parte do Pocket Fives. Isso que era engraçado, eu não tinha meus nicks lá, porque eu não queria que as pessoas soubessem quem era eu nos outros sites e tal. E aí aconteceu que o final de semana em que eu fiquei em segundo no WCUP Main Event, que foi em 2014, foi um final de semana surreal. Eu já vinha de uma sequência de resultados absurdas, assim, realmente já estava sendo o melhor ano da minha carreira, disparado. E aí, no final de semana, olha só isso, cara, do WCUP, olha o que aconteceu. No domingo, né, o WCUP Main Event começa no domingo e acabava na segunda, né, hoje em dia acaba na terça. Mas assim, ó, no domingo eu ganhei o Bigger 162, que naquela época era gigante. Eu ganhei um 27 Turbo Knockout, que também era gigante, na época eu pagava tipo 10k. Fiquei em segundo num 109 da noite, tipo, que também era grande, e passei pro dia 2 do Main Event. Cara, tipo, então eu ganhei 2 Majors, daí fiquei em segundo em outro e passei pro dia 2 do Main Event, fiquei em segundo no Main Event no dia seguinte. Falei, que isso, cara, o que tá acontecendo, né? Não tava entendendo nada, né? Tipo, tá batendo as minhas mesmo. E aí eu falei, quer saber, quando aconteceu isso, como eu tive muitos resultados, eu falei, eu vou colocar os meus nicks no Pocket Fives pra ver que lugar que eu fico no mundo. Aí passa 3 dias, eu olho lá, quando atualiza, eu sou o primeiro do mundo. Falei, what? Que isso, cara? Sou o número 1 do mundo, que coisa louca. E foi assim que aconteceu. Daí quando eu vi que eu era número 1 do mundo, eu falei, agora eu vou fazer o possível pra encerrar o ano como número 1 do mundo, né? E aí daí sim eu vou fazer a minha transição pros Mixed Games. Aí foi isso que eu fiz. Eu joguei torneios, daí eu comecei a levar mais a sério os torneios, também continuei estudando Omaha, mas continuei na pegada dos torneios, e aí também depois, cara, foi um ano absurdo, assim, teve a KO Series, o primeiro ano que teve a Knockout Series, e eu ganhei o Main Event da Knockout Series também, cara, foi tipo absurdo, sensacional. Assim, eu não sei o que aconteceu, cara, eu realmente runei muito, muito bem, aí beleza, daí acabei o ano em primeiro mesmo, como eu queria, como eu planejei, e eu falei, agora beleza, daí me deu uma
uma estabilidade financeira muito grande também, né? Porque foi um ano absurdo. Eu falei, agora eu tenho tempo suficiente e posso aprender um jogo novo, né? Porque para aprender um jogo novo você vai perder dinheiro. Entenda isso. Sim. Você não vai começar a ganhar desde o início. E aí foi isso que aconteceu. Eu mudei pro PLO e fiquei perdendo um bom tempo no PLO até me tornar um jogador break-even. E daí, depois, um vencedor. O heads up que você perde é o heads up do Fedor Rose? Isso, aham. Tem uma história que o Léo, e aí eu tenho que agradecer a 2 caras que me ajudaram na construção da pauta da entrevista e que eu tô com as histórias deles guardadas, então eu espero que você esteja com tempo aí, Yuri. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Cara, o Léo Ramos me conta uma história fantástica que ele fala o seguinte, cara, pergunta pra ele do quadro do break, que a cada break que a gente encontrava ali, que ele saía, tinha um quadro no ambiente de trabalho em que ele colocava, tem tantos left, e aí ele começou a história e falou, cara, deixa que o Yuri termine de te contar essa história. Porra, que massa, cara. que legal você tocar nesse assunto, porque quando nós tínhamos um escritório lá em Curitiba, que na época eu já tinha um time meu, e daí eles jogavam lá comigo. Nesse dia tava o André Busato só no escritório, e nós tínhamos, de fato, um quadro, aqueles brancos, assim, que você escreve com pincel atômico, ele era bem grande, ele ia do chão até o teto, assim, e aí para colocar nossas metas, enfim, tudo que nós queríamos estudar e tudo mais, e aí foi isso que aconteceu. Eu acho que não lembro, foi no meio do dia 2, assim, que o negócio começou a interessar um pouco mais, ali na reta final, a cada break eu fui fazendo como se fosse um mini diário, assim, eu escrevia o que estava acontecendo e a sensação da hora, assim. Tipo, o que tinha rolado, como eu tava me sentindo. Aí eu colocava lá, tipo, X left, puta que pariu, dobrei, ou, tipo, perdi metade das minhas fichas. Aí no próximo, oh my god, bolha da mesa final. No próximo break vem aqui falar que é a mesa final. Daí no próximo break, fizemos deal em 5, vamos e tal. Daí, ganhei um flip enorme, three-handed, HU, daí até o finalzinho. Daí tipo, beleza, valeu demais, mas segundo lugar e tal. Daí eu escrevi, né, que eu perdi de full house contra quadra. Cara, que parada. Você tem foto desse quadro? Não tenho, cara. Olha só como a gente nem me ligava, tipo, na época, nem ficou lá um tempo, assim, com todas as horas, assim, do lado escrito o que tava sentindo, mas não tirei foto, vacilo, pesado. Cara, é arrepiante ouvir a história, que legal, cara, que incrível. Nossa. Que incrível. E outra história que ele me conta é o seguinte, que ele acha que é o scoop médio, ele achava que era o scoop médio, mas em alguns dos scoops, você está disputando uma reta final em que você precisava fazer uma mesa final no último torneio e o NASA, o português, precisava cair na bolha. E o Leonardo me contou o seguinte, falou, cara, é bizarro, porque eu tava vendo ele, em vez dele torcer contra o cara, ele tava torcendo pro cara. Só que o cara tava jogando contra ele. Ele tava ali, o Yuri tava fazendo o melhor que ele podia, mas torcendo pro cara se dar bem também. E ele disse que aquilo foi absolutamente marcante pra ele na vida, assim, te ver torcendo pro inimigo. Porra, eu sei porque eu não vou torcer pro Cruzeiro nunca na vida. Mas é que é diferente, né? Eu acho que time, assim, realmente é diferente de futebol. Mas é que o NASA, como eu falei, ele é um grande amigo, né? E ele é um cara que me puxa, assim, nos limites, assim, nós sempre competimos um contra o outro em relação a leaderboard, assim, das séries, e de fato, eu lembro disso, e eu tava em primeiro, e isso ele só ia me passar se ele tinha que fazer algo meio foda, assim, pra ganhar, e aí ele ganhou, cara, foi no último dia, assim, no último torneio. Aí, óbvio, eu fiquei meio triste porque eu tava em primeiro, né, no leaderboard, e ele já tinha ganho alguma vez, e eu não tinha ganho ainda. Por sinal, eu nunca ganhei, na verdade. Ia ser a primeira e única que eu ia ganhar. Se eu soubesse, eu tinha torcido contra aquele... Puta, é verdade, cara. Que vacilão que eu fui. Doei minha energia, minha vibe ali pro cara e ele ganhou. Muito justo, cara, muito justo. Ver um amigo ganhando, pelo menos a gente vai beber junto, né? Sim, nossa, inclusive, cara, agora em Vegas ele ganhou um bracelete também. E eu falei, cara, no meu bracelete, é que também você tá meio que ali na hora você sente, não sei, eu senti menos emoção, mas quando eu vi o bracelete dele, cara, eu chorei no bracelete dele, cara, eu chorei vendo ele ganhar e eu não chorei no meu. Bizarro, cara, a emoção. Quando eu assisti o bracelete do Decano, a mesma coisa, cara. Foi tipo, antes de ganhar o meu bracelete e ver o bracelete do NASA, eu falava, cara, o dia que o Decano ganhou o bracelete foi o dia mais emocionante, tipo, que eu já vi no Poker Live, assim, pra mim. E eu nem fazia parte, eu não tinha um centavo dele, mas foi tipo
o momento mais emocionante da minha vida no poker, assim. Aí, lógico, depois veio o meu bracelete e o do NASA, que daí passou, mas, cara, é uma sensação muito bizarra. Eu acho que assistir poker é mais difícil que jogar, cara. Meu coração sai pela boca quando eu tô assistindo alguém e quando eu tô jogando eu sinto, pô, muito pouca emoção, assim, muito louco isso. Yuri, que parada louca, né, cara? O Brasil teve um bracelete que aconteceu, que foi o do Robert Lee, que quer dizer que é um jogador recreativo que vai lá. Mas no mais, cara, tem um caminhão de jogador recreativo brasileiro jogando lá todo ano. E quem trouxe os braceletes efetivamente foram ninguém menos do que a Ale Gomes, a Kari, você, o Murilo agora, que é especialista de Mixed Games, e o Decano. A variância dos nossos recreativos não tá para baixo, não? Quer dizer, não era para outro recreativo ter trazido bracelete para nós, não? Porra, eu não tinha pensado nisso. Mas a questão é que geralmente os recreativos vão jogar os torneios também de fields maiores, né? E aí torna a variância ainda maior, né? Então talvez seja isso. Acho que por isso que... Mas, pô, nós temos aí recreativos... Cara, o próprio Geraldo, não é um recreativo semi-profissional que já ficou em segundo também. Vice-campeão, exatamente. Foram detalhes. Teve um outro... Esqueci o nome dele, que ele ficou em terceiro também. Curitibano, já. Fernando Caran ficou em segundo esse ano de Curitiba. Também. Mas o Caran, ele também é quase semi-profissional ali, ele tem outras coisas, mas ele joga, tipo, estuda, tal, joga bem, até onde eu sei, ele tem amigos ali que jogam. Não conheço o jogo dele porque a gente não joga junto, mas eu acho que ele é um cara que estuda, tal. Não é aquele recreativo mesmo, assim, sabe, que leva o poker só na... Quem mais, cara? Teve mais gente, cara. E daí a questão de ganhar é meio que variância. É igual se for contar em relação a títulos de série online, eu tenho um só, cara. E eu tenho, sei lá, 30 mesas finais, não sei. Isso é louco de pensar, sabe? Como a variância é... Eu tava vendo o Phil Hellmuth, cara, ele tem 14 braceletes, certo? E ele é o cara que mais tem segundos lugares. Segundos lugares? Tá certo. Em WSOP, cara, ele já ficou em 10. Ele já perdeu 10 HUs em WSOP, cara. E ele já ganhou 14 braceletes, cara. Falei, what, velho? Que isso, cara? O que esse cara fez, velho? E a gente não sabe disso, né? E o Negreano é o segundo, acho que com 9 segundos lugares. Yuri, a velha guarda da imprensa tem uma expressão para o jogador de pôquer que é o cara ser ou não finisher. O cara que dá o golpe final. Quer dizer, o cara que dá o Mortal Kombat ali. Que é o cara que quando chega na reta final ele vai lá e mata. Você acha que existe isso? Tem jogador que é finisher e tem jogador que ele vai ser regular, mas que tem um problema ali na hora de terminar, de ir lá e fazer a parada no fim? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Tem variância envolvida, óbvio, mas eu acho que tem gente que tem esse... Cara, é muita experiência também, assim, sabe? Tem cara que encontra ali um... Cara, às vezes intuitivamente o cara sabe como jogar melhor esses spots, sabe como colocar mais pressão, ele tem menos aversão ao risco, essas coisas assim, com certeza isso tem. Isso existe, obviamente. Dá pra ver vários caras que são, às vezes, bons na teoria e tal, eles chegam em mesas finais, eles são caras que não tem muito a pegada ali, o feeling e tudo mais. Enfim, com certeza eu acho que isso que você falou é verdade. Existem os caras que têm essa habilidade de vencer torneios mesmo, assim, de cravar o negócio, saber colocar pressão na hora certa, etc. Saber a hora de recuar também, né? Óbvio que recuar também é uma arma que a gente tem que entender muito bem. O cara que fez o heads up com você foi o cara que foi tri-vice, ou tetra vice da WSOP, ou foi o que fez o heads up com o Murilo? Cara, foi um cara mais velho, não sei, ele fez tudo isso de vice, será? Acho que não, cara, ele era amador, era o único amador da mesa. Então não. Então deve ter sido do Murilo, porque na hora que chegou no heads up, o cara tinha sido vice 3 vezes. Eu imagino que você olha para um cara que foi vice 3 vezes e fala, pode esquecer, filhão, vai, o bracelete é meu. Vou jogar no teu azar. Acho que sim. Você sentiria um conforto de pegar um cara que bateu 3 vice-campeonatos? É interessante, porque dependendo... A nossa cabeça, ela é sensacional, porque você pode cair numa também de falar assim, não, cara, a chance dele ganhar agora é muito grande porque ele já perdeu 3 vezes. Então tem os dois lados, sabe? Tipo, isso é muito... sinistro, cara. Quando você vê o psicológico do ser humano, assim, o cérebro humano, ele funciona de uma forma meio bizarra, assim. Eu acho que você pode usar isso pra se derrubar e você pode usar isso como um combustível. No teu caso, o que você falou era como combustível, eu acho que essa é a melhor maneira de levar, né? Mas certamente teriam pessoas que pensariam ao contrário, né? Tipo, e pela própria
estatística, né? O cara vai ter mais chance de ganhar na teoria. Tipo, porque se ele perdeu 3, tipo, a chance é sempre 50-50. Ele perdeu lá 3, quer dizer, depende, né? Se o cara tem edge ou não, depende de quantas fichas ele tem, óbvio. Mas enfim, pela estatística, se fosse pensar só pela estatística em si, sei lá, eu teria um pouco de medo dele. Mas eu ia fazer o possível pra mudar essa chave e ficar pensando da maneira que você pensou. Cara, vou jogar no teu azar, GG, você vai perder mais um. Você vai ser o recordista de vice-campeonato. Espero te pegar de novo ainda lá na frente. Porra, Yuri, meu sonho. você falou a respeito do seguinte, eu acabei não ganhando o Scoop, nunca ganhando o Scoop e tal. Por outro lado, você foi lá, ganhou o bracelete, você foi o líder do ranking do Pocket Fives. Essas paradas brilham ao seu olho. Quer dizer, a gente está vendo agora, e isso é regular em toda a reta. A gente vê no BSOP, certamente o Marcelo Mesquil está sacrificando EV numa porrada de situação, ele está sacrificando dinheiro para pontuar, para tentar ser o campeão brasileiro, que inclusive está muito bem encaminhado para ele. A gente viu o Sean Dib esse ano, sacrificando EV uma porrada de vezes. O Daniel Negrano falou o seguinte: só não sacrificarei EV meu para tentar ser campeão, porque eu tô jogando stakeado pelos meus fãs. Você tem esse brilho no olho, cara, por ser líder do ranking, por ganhar a série? Porque, pô, o Stetson brincava que ele ganhava o torneio e só levava para casa para Dona Antônia ficar com o troféu, porque ele pouco se importava de ganhar um troféu de pôquer. Cara, eu entendo os dois lados, sabe? Eu sou um meio termo, assim, eu acho. É óbvio que quando essas conquistas aparecem, assim, quando elas acontecem, são momentos que vão ficar marcados para sempre na nossa vida, né? Porque o dinheiro, ele vem e vai, principalmente no poker, né? É uma profissão super volátil ali, você tá uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Não em relação a, óbvio, você tem que saber administrar, mas tipo, não é toda hora que você vai estar em fases boas e tal, e o dinheiro vai e vem, mas de fato essas conquistas elas têm um significado especial. Imagina meu filho, quando ele crescer, que legal mostrar isso pra ele. Cara, nesse ano, pô, ser melhor do mundo em alguma coisa, cara, muito legal, tipo, entendeu? Pô, tem quantas milhares de pessoas jogando, milhões, sei lá, e você ser considerado o melhor do mundo. Pô, é muito louco isso. Quando aconteceu esse negócio do Pocket Fives, eu ficar em primeiro no ranking, eu fui pra Curitiba, eu tenho um grupo de amigos da escola que eles, assim, conhecem o poker, mas não jogam, e eles falaram exatamente isso, cara. Você foi melhor do mundo em alguma coisa. Não interessa, cara. Pode ser qualquer coisa. Você foi o melhor do mundo em alguma coisa. E ainda assim é uma coisa muito especial, né? Tipo, é o teu trabalho, é uma coisa que você ama e não é fácil. Tipo, você poderia ter sido o melhor do mundo em outras coisas que são mais fáceis, menos importantes, mas de fato tem um significado muito especial. Mas, assim, não é o meu foco, assim. Por exemplo, quando eu entro numa série, qual que é a minha missão numa série? Ganhar o maior número de torneios possíveis. É sempre essa a missão. Acho que é a missão de qualquer um, mesmo que inconscientemente o cara fala, cara, eu entro num torneio pra quê? Pra ganhar. Então, ganhar o maior número de torneios ou ganhar a maior quantidade de dinheiro? O maior número de torneios, porque daí o dinheiro vai ser a consequência, né? Tipo, eu vou ganhar muito dinheiro se eu ganhar muitos torneios. Então, assim, eu vou fazer o possível para ganhar o maior número de torneios. E se eu ganhando o maior número de torneios, eu tenho certeza que eu vou chegar entre os melhores do mundo, sabe? Tipo, em relação a ranking. Então, uma coisa vai levando a outra, assim. Basicamente, no WSOP, a missão era, cara, todo mundo que tá lá quer ganhar o quê? Um bracelete. Ou um torneio. Se o cara não joga os torneios de bracelete, ele vai querer ganhar o maior número de torneios ali. E aí, a minha missão era essa, tipo, ganhar múltiplos braceletes. Que daí é sinal que eu ganhei dinheiro, que eu fui bem no ranking e tudo mais. E é isso aí. E então o meu foco, já tive foco muito em TLB, só que isso me fazia um pouco mal, assim. Por quê? Porque é uma coisa que no curto prazo muita coisa pode acontecer e a gente não consegue controlar, sabe? E aí, enfim, com essa minha veia competitiva, assim, eu não ficava muito feliz, assim, sabe? Às vezes com as coisas que aconteciam. E aí hoje em dia eu olhava de uma forma muito mais leve. Eu jogo torneio por torneio com a maior intenção possível de vencer, dou o meu melhor para vencer aquele torneio, naquele dia, sem pensar no futuro. Porque eu sei que se eu jogar o meu melhor todos os dias, eu vou ganhar mais torneios, ganhando mais torneios, vou ganhar rankings e afins, né? Legal demais. A título de curiosidade, não sei se você já viu isso, mas evidentemente eu estava pesquisando para fazer a entrevista, a pauta da entrevista, e você tem uma página no Wikipedia em alemão.
Então isso Caraca, não é pra qualquer sério? exatamente. O Wikipédia que eu achei seu foi alemão, eu tive que mandar traduzir para o inglês para eu poder buscar a informação de lá. Não é legal? Isso é legal pra caramba para mostrar pro filho. Porra, que loucura, eu não sabia disso, cara. Pois é, achei isso hoje, cara. E falei, cara, achei que você ia gostar de saber dessa informação. Porra, lógico. Porra, que sensacional, cara. Sensacional mesmo. Tô vendo aqui, velho. Que loucura, cara. Sensacional. Que homem, hein, Marcelo Lanza? Que homem, que elegância. Exatamente. Sem apostas esportivas essa semana, professor? Não, começaremos. Hoje que eu cheguei, eu vou bolar, organizar e produzir pra semana que vem. Pra semana que vem. Então tá jóia. Exatamente. É isso aí, promessa do Lanza. Se for cumprida, a responsabilidade é dele. Se não, for, também. Exatamente. Não custa avisar. E, Lanzinha, falamos de tweets do Daniel Negrano lá atrás, mas temos sim um tweet na nossa sessão de tweets. Temos um tweet. Temos. Ninguém menos que Joseph Chiong, que é um Twitter sensacional, engraçadíssimo. Ele falou o seguinte... corta os palavrões, né, Lanzinha? A gente tá numa fase sem palavrão. Nós estamos numa fase com palavrões leves. Às vezes o pôquer te ferra pelas costas. Pô, você tá vendo? Você arrumou uma boa tradução. Como hoje. Como hoje. Exatamente, quem tiver dúvida Esse do é o que ele normal. tweetou, Joseph Chiang. Esse é o normal. Porque esses caras, quando acontece isso com eles um dia, eles assustam. A gente que toma isso todo frequência, dia. né? Redes sociais. Redes sociais, Lanzinha. Começamos com o sensacional áudio de Jefferson Cussolin, que inclusive cravou um torneio essa semana. Nós citamos ele na semana passada falando que ele era o pai do ano. Aí ele, citado, foi lá, cravou o torneio, nos marcou com a hashtag SuperPokerCast e nos mandou esse áudio. Ô Gui, deixa eu te falar uma coisa, velho. Tipo, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu falei em casa, né, que eu não queria que falasse pra ninguém, porque eu queria dar uns meses, né, pra ver se tá tudo certo com a criança, pra depois falar pra turma. Aí eu falei pra você, aí de repente na hora que eu escuto no programa que você mencionou eu e ainda falou que eu vou ser o pai do ano, eu mandei pra namorada na hora, eu falei assim, aí ó, eu falei que não queria que falasse pra ninguém, mas a comunidade do poker já tá sabendo já que eu vou ser pai. Uai, Jeff, você tem que avisar que o trem é segredo, né, Não velho? adianta avisar só pra ela, não. Tem que avisar pra nós avisar também. pra imprensa, porra, Tá que o louco. negócio é segredo, tá louco. O Ronaldinho ligou pra Contigo e falou que tava separando a Daniela Sicarelli e esqueceu de pedir segredo, que não quer que saia na capa, né? Que fase, senhor. Que fase, é isso aí, cara. Dando os parabéns também para o Conservani, que foi vice lá no Power Fest. Arrumou o dinheiro. Que homem, né, velho? O Marcos Santos fez um comentário no YouTube que eu achei razoável a gente ler. Achei humilde e bacana a gente ler. Justo. O senhor quer ler ou que eu leio? Pode ler você. É o melhor podcast do Brasil. Obrigado, né, velho? Como não leríamos esse comentário, né, cara? E aí... É o melhor podcast de poker do Brasil. Pô, não foi o que ele disse, hein? Eu sei, mas tudo bem. Cara, sensacional. Obrigado pelo elogio, obrigado pelo carinho. Cara, o Eliseu OF1. OF1 pediu o seguinte: vocês poderiam inserir no podcast uma sugestão para quem está começando no poker, seja de algo a fazer ou algo a evitar. Algo que quem estiver ouvindo possa fazer para melhorar um pouco o seu desempenho na mesa. Luzinha, boa, né, cara? Isso é uma boa pergunta para fazer para futuros entrevistados. É verdade. Tem muito, né? Na verdade, quando você ouve uma entrevista do Yuri, tem muita coisa que você ouve o cara fazendo que é razoável que o ouvinte ouça e fala o seguinte: bicho, se é isso que o Yuri tá fazendo, eu quero fazer também, né? E não só o Yuri. E o Luiz Antônio fez um comentário aqui. Só tinha vagabundo antes. Que eu fico tentando entender. O Luiz Antônio 6 escreveu o seguinte: até que enfim vocês trouxeram um cara gente fina e trabalhador para o podcast. Parabéns, podcast Super Poker. Quer dizer, ele chamou todos os outros 50 entrevistados para trás de vagabundo e gente ruim. Inclusive a gente. Exatamente. Inclusive Gabriela, que tá aqui assistindo, né? Que homem. Que homem, cara. Sensacional. Eu espero que tenha sido uma forma de carinhosa, de se expressar. De elogiar o Yuri. De elogiar o Yuri. Não o Yuri, o Lincoln Freitas. Lincoln Freitas. Exatamente. Justo.
Inclusive arrumou um dinheiro ontem. Só faltava não, Arrumou né? Com um esse dinheiro. monte de citação aqui. Se eu não me engano, o Lincoln Freitas cravou um $14 mil e arrumou mais 7 mil num outro. E acho que cravou o Super Tuesday também, viu, velho? Arrumou um dinheiro. Arrumou um dinheiro. Exatamente. Sem surpresa, né? Não, sem variância. Finalizando? Ou dica cultural? Dica cultural depois finalizando. Então Exatamente. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube você tem transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, obviamente, o PokerCast. Aliás, Lincoln Freitas tweetou mandando o povo ir no YouTube assistir. Vamos, monstro! E botou um kkk, quer dizer, fez pra queimar. Isso é justo. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias de pôquer. Assine já. E mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural, Marcelo Lanza Maia, que teve muitas horas de avião pra ver coisas. Tive muitas horas de avião pra ver coisas e essa eu ainda não vi porque eu prometi que ia esperar a minha esposa pra ver com ela Mind Hunter temporada 2. A temporada 1 provavelmente foi das melhores séries do tema da ciência de perfil, de perfil de psicopatas. Então, o cara lançou anteontem, essa é imperdível. E no avião, eu dei uma testadinha. Cara, o problema de não ter internet no avião é uma coisa triste. Então, quer dizer, a que você baixou é a que você tem pra ver. Então, eu baixei uma série que chama Who Assassins. W.U. Assassinos é uma série japonesa, chinesa, tailandesa. É uma história que lembra um pouquinho da do Guardião. Uma pegada interessante, meio bobinha. Quem gosta de meia dúzia de pancada com a mística envolvida, vai lá ver, mas assim, não espera muita coisa não. A crítica dela, se eu fosse chutar de 0 a 10, seria uma nota 5.2, assim, 5.3, fraga? Só porque ela é bem produzidinha. Mas é o que tem pra hoje. Só lembrando aqui o seguinte, quando você falou a respeito no avião, é o seguinte, o que você baixou é o que você pode consumir no avião. É por causa que você podia ter baixado 8 horas de PokerCast para ouvir os programas que você não ouve, mas por que, né, velho, fazer isso? Primeiro, justiça tem que ser feita. Eu não preciso de ouvir o programa inteiro, porque eu já me ouço falando, eu não gosto de me ouvir. É verdade. Eu tenho um problema muito sério, que eu não gosto de ouvir minha voz. Uhum. Entendeu? Já basta eu ter que enfiar a voz goela abaixo da turma que tá ouvindo do outro lado. Não, mas teve algumas entrevistas, uma ou outra entrevista. Eu comecei a ouvir entrevista agora. Eu sei. Às vezes você quer não tomar falinha, me avisa que a gente para o programa, né, velho? Mas não dá. Aí você baixa no Netflix as séries no telefone e aí fica sofrendo, porque na hora que ela começou mal, velho. Aí ela deu uma pegada, falei, mas é o que tem pra ver? Aí fui vendo, forçosamente. É do jogo, né? Faz parte, variância, né? Cara, a dica dessa semana veio de ouvinte. O ouvinte Rafael Duarte falou: Gui, você gosta de ler e tal, não sei o quê. Tem um aplicativo que chama Google Reads, que é uma rede social de livros. Então, amigos, você vai ver o que seus amigos estão lendo, que nota que eles deram e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, mas quem usa essa rede social? Porque o que alimenta uma rede social é volume. Aí eu baixei, olhei, tinham 3 pessoas na minha lista. Só uma com a qual eu tenho contato ainda, que é a Hobbs, no aplicativo. Falei, cara, acho que esse aplicativo vai ser absolutamente inútil. Aí tem um botãozinho assim que fala assim, escanear seus livros. Eu peguei minha prateleira, velho, comecei a escanear, ele lê o código de barra, te manda dar nota nos seus livros, pelo que você gosta, e pelas notas no seu livro ele te indica outros 8 bilhões de coisas. É a Google, né? Foi a coisa mais legal do mundo. É a Google, Rafa. Né? Ela te deu 1 bilhão de novas opções, né? Exatamente. Que homem, cara. Foi absolutamente sensacional e fantástico. Então, obrigado, Rafael, pela dica sensacional. Então, fica aí essa dica cultural, Marcelo Lanza. Finalizando, Instagram, Twitter, @GuiCalil, @Lanza Maia. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Transacionar a ficha, não precisa nem falar, né, Lanzinha? Fichas net, senhor, na cabeça. Edição é do fantástico, maravilhoso Vini Oliver, recebendo o programa em cima da hora. Aos 49,5 do segundo tempo. E não vai nem reclamar, velho. Vai fazer o trabalho maravilhoso de sempre e colocando aquela falinha de nós mesmos no final, né? Muito obrigado, moçada. Até semana que vem. Obrigado, Gabi, que está aqui assistindo, ouvindo o programa com a gente. Beijo a todos. Valeu! @GuiCalil, @Lanza Maia e o Telegram OEUDUW. Peraí, só um minutinho, Marcelo Lanza. Ele ganhou o heads up do holandês Zeng
Não, do holandês, perdão.